Boa noite a todas. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos à palestra A Ciência da Sustentabilidade para o Alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O evento de hoje é uma iniciativa do Mestrado Profissional em Ciência da Sustentabilidade, oferecido pelo Departamento em Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, em parceria com o Instituto Internacional para a Sustentabilidade e o Centro de Ciência da Conservação e Sustentabilidade do Rio. Neste webinário, os professores Fábio Rubens Carano e Paulo Durval Branco apresentarão um panorama da situação dos ODS no Brasil e abordarão como este novo campo do conhecimento, que desenvolve e aplica abordagens transdisciplinares das ciências naturais, ciências humanas e de viés tecnológico, pode contribuir com os desafios da transição para a sustentabilidade. Será um momento também para aqueles e aquelas que tiverem interesse em cursar o mestrado, conversarem com esses professores e esclarecerem suas dúvidas sobre o curso. Alguns avisos, como vocês já viram, a palestra está sendo gravada e será disponibilizada após o evento no YouTube e outros canais de comunicação. Portanto, quem não desejar ter a sua imagem transmitida deverá fechar a câmera do seu dispositivo. Caso contrário, fiquem à vontade para deixá-la aberta. Quem tiver interesse em receber a declaração de participação deverá, além de estar inscrito no evento, preencher o formulário de presença que será colocado no chat em alguns instantes. E, por fim, as perguntas para os professores podem começar a ser enviadas pelo chat, que serão respondidas ao final da palestra. Gostaria de apresentar agora o primeiro palestrante da noite, professor Paulo Durval Branco. Paulo é diretor do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e sócio fundador da Ecobe, uma das primeiras consultorias brasileiras especializadas em sustentabilidade corporativa. É professor de cursos de pós-graduação nas áreas de sustentabilidade e negócios. Foi vice-diretor do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e AESP e é mestre em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Paulo, a palavra agora está com você. Muito obrigado, Fernanda. Uma boa noite a todos e todas. Uma enorme alegria recebê-los aqui. Acredito que a gente já começou há algum tempo a constituir uma comunidade em torno desse mestrado e é uma alegria ter aqui tanta gente com interesse em fazer parte dessa comunidade. Muito bom tê-los aqui. O objetivo da minha fala aqui é uma fala inicial que procura dar um pouco de contexto e posicionar esse curso frente à trajetória da agenda de sustentabilidade no Brasil e no mundo. E eu quero tecer aqui algumas considerações sobre essa trajetória, a partir de uma experiência que eu tenho acumulado aí nos últimos 25 anos, nessa área que busca fazer uma interseção entre o tema da sustentabilidade e a agenda de negócios. Prioritariamente, essa tem sido a minha experiência. Então, um relacionamento com o mundo empresarial e também a relação das empresas com os governos nos seus mais diferentes níveis, com as organizações não governamentais, com as organizações da sociedade civil em geral. E, a partir dessa trajetória, eu tenho feito algumas reflexões, algumas leituras sobre o papel, a importância, a relevância dos cursos de formação na área de sustentabilidade, e a partir dessa perspectiva que eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões para vocês, preparando o contexto também para a fala do meu colega, o Fábio Scarani. A minha percepção tem sido que, apesar da agenda de sustentabilidade, sim, considerar uma agenda, continuar uma agenda periférica ao sistema, uma agenda da borda da pizza, né, como eu gosto de falar, ou seja, uma agenda que ainda não está no centro das tomadas de decisão no âmbito público, empresarial e da sociedade como um todo, é inquestionável que a gente já observa alguns avanços importantes, né? Avanços nessa necessária busca de integração entre os aspectos econômicos, sociais, ambientais, a exemplo do que a gente vê, por exemplo, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vão ser hoje aqui tão bem explorados e comentados pelo Fábio. Quando a gente olha para esse aspecto, um tema, uma agenda que ainda não está no centro das tomadas de decisão, mas, ao mesmo tempo, avanços ocorrem na integração das dimensões que caracterizam a sustentabilidade, o que para mim é muito importante pontuar e relacionar, portanto, com cursos
que buscam prover uma formação nessa área. Para mim, parece ser muito fundamental, muito decisivo, que a gente faça um movimento de mudança em relação a que perguntas hoje são fundamentais nessa agenda. Entendo que é necessário, mas não mais suficiente, perguntarmos por que a sustentabilidade hoje é uma agenda fundamental, necessária, relevante. Mais do que isso, parece ser muito, muito decisivo que a gente se pergunte o que precisa ser feito e como precisa ser feito para que os princípios e práticas da sustentabilidade de fato sejam a resposta aos desafios contemporâneos. E é justamente aí que esse curso se posiciona. Um curso que procura conciliar conhecimento científico com pesquisa aplicada, portanto, nós estamos falando de um quadro de professores que vive na ponta, vive na realidade aqueles conhecimentos que compartilha com os alunos, e além de buscar conciliação entre conhecimento científico, pesquisa aplicada, esse curso procura inovar na busca, na construção de conhecimento que está entre, através e além das disciplinas temáticas, aquilo que a gente gosta de chamar da transdisciplinaridade. Então, é para essa trajetória que a gente convida vocês que estão aqui presentes, e não temos dúvida que esse curso propicia uma trajetória bastante robusta, bastante fundamentada em evidências, muito comprometida com a construção de soluções para aquelas pessoas que buscam ser protagonistas nessa tão necessária e urgente transição para a sustentabilidade. Então, é essa a reflexão que eu trago de partida, em que momento a gente está na agenda e a necessária e fundamental importância de que programas de formação em sustentabilidade entreguem respostas concretas para o que e como a gente pode e deve fazer essa transição. Então, é esse o contexto em que eu preparo o terreno, então, para a fala do meu colega Fábio, e volto a você, Fernanda, para apresentá-lo. Sejam mais uma vez muito bem-vindas, muito bem-vindos. Muito obrigada, Paulo, pelas suas palavras. Lembrando mais uma vez que se alguém tiver algum comentário, alguma colocação, já pode começar a colocar no chat, que os professores responderão ao final. Bem, gostaria agora de anunciar o próximo palestrante, o professor Fábio Scarano. O Fábio é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília e doutor em Ecologia pela Universidade de St. Andrews, na Escócia. É professor associado de Ecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No governo brasileiro atuou na CAPES, do Ministério da Educação, e foi diretor científico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, pelo Ministério do Meio Ambiente. No terceiro setor, ele foi diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e diretor executivo do Programa do Brasil e, em seguida, vice-presidente sênior da Divisão das Américas da ONG Conservation International. Fábio, por favor, agora a palavra está com você. Muito obrigado, Fernanda. Muito boa noite a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui com vocês para compartilhar aqui algumas ideias acerca desse tema da noite, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e também fazer uma breve apresentação do nosso curso, na medida em que agora, aí, durante a próxima semana, a gente vai estar abrindo o processo de inscrição e o processo seletivo para montar a segunda turma do nosso mestrado profissional. E aí, por isso, eu vou explicar um pouquinho também sobre as características do curso, aí na esteira do que o meu amigo Paulo apresentou para nós. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns slides. Essa ciência da sustentabilidade, em termos científicos, é um campo relativamente novo, até porque o próprio termo sustentabilidade ele surge oficialmente, pelo menos, em 1987, no âmbito das Nações Unidas, num relatório que recebeu o nome da sua coordenadora principal, a senhora Brundtland, e esse relatório Brundtland, ele define desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade como um conjunto de ações que são feitas de uma forma tal que asseguram que os recursos utilizados sigam disponíveis para gerações futuras na mesma quantidade.
Então, é um conceito que pressupõe uma ética intergeracional, né? Diferente da ética do presente, muito estritamente humana, passa a se propor uma ética que é intergeracional e, além de humana, inclui os não humanos também. E a partir do instante que surge essa definição, que emerge a partir de um valor, que gera um valor social moderno, junto desse surgimento do valor e da expressão política, né, do termo político, nasce uma ciência, que é a chamada ciência da sustentabilidade. E essa ciência se caracteriza por um encontro de diferentes campos, até porque um dos princípios da sustentabilidade é integrar o social, o econômico e o ambiental. E, tradicionalmente, esses três campos são tratados por disciplinas e por ciências diferentes. A ciência da sustentabilidade, então, ela se propõe inicialmente a ser interdisciplinar, quer dizer, ela agrega esses diferentes campos das ciências sociais, humanas, biológicas, exatas, mas, além disso, ela vai além e ela se propõe a solucionar problemas. E nisso de solucionar problemas, está bem claro que não são só os acadêmicos, os cientistas que vão resolver. Solução de problemas se dá a muitas mãos. E, portanto, a ciência da sustentabilidade, ela integra também outros atores, além dos atores não acadêmicos. Na verdade, ela idealmente é coproduzida por esses atores acadêmicos com atores do setor público, governamental, atores do setor privado, com comunidades locais, indígenas, com organizações de terceiro setor. Então, ela é uma ciência aberta, ela é transdisciplinar, e aí, para isso, ela precisa dispor de todo um ferramental que integre essas diferentes capacidades, essas diferentes visões de mundo até. Então, esse é o escopo assim, do que a gente procura tratar no nosso curso, né? Uma ciência que tem aí cerca de 30 e poucos, 40 anos de idade, portanto, é relativamente nova. Sustentabilidade, né, surge aí como uma espécie de antídoto ao chamado antropoceno, que é esse tempo atual que a gente vive, que é um tempo no qual uma série de indicadores médios do planeta saíram de ordem por conta da ação humana, especialmente, e o ser humano, ciente disso, está aí nos vários acordos globais da diplomacia internacional, a agenda é a da sustentabilidade, e isso está expresso nos tais objetivos do desenvolvimento sustentável, que eu vou falar a seguir. Então, assim, essa ciência ela aborda esses grandes temas todos, né? A relação do antropoceno com esse antídoto, que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável, a relação entre biodiversidade e a redução de pobreza, biodiversidade e saúde, que agora cada vez assim, mais do que nunca visível, né? Porque atual ele sempre foi, mas hoje, em meio a essa pandemia horrorosa aí que a gente atravessa, essas ligações são cada vez mais claras e precisam ser mais entendidas. Sustentabilidade se mede, então indicadores é um desses temas que vem forte no nosso curso, né? Como é que a gente mede isso? A sustentabilidade corporativa, e está aí o Paulo que lidera essa frente para nós no curso, né? Hoje o setor empresarial como um todo tem a sustentabilidade muito fortemente na sua agenda. É também uma demanda de políticas públicas, esses aspectos todos ligados ao uso da terra, né? Que aqui no Brasil, em países em desenvolvimento, é tão importante. E ainda assim, não só no aspecto rural, mas também nas cidades, na floresta. Que economia é essa quando a gente fala sobre sustentabilidade e as tecnologias que ela envolve? Então, esses são alguns dos grandes temas que essa ciência da sustentabilidade enseja e que a gente também aborda no nosso curso. O objetivo do curso é essa busca de diálogos e de soluções transdisciplinares que viabilizem essa transição para a sustentabilidade. Exatamente isso que o Paulo falou. E a gente tem essa coisa, assim, naturalmente que a gente está muito de olho nas soluções, mas o caminho do problema para a solução é o diálogo, né? E isso, muitas vezes, a gente não é muito bom nisso. A gente, como sociedade, né? Especialmente em tempos tão críticos e nervosos como esse tempo que a gente atravessa, diálogo não vem sendo a nossa força social. Certamente não é um traço marcante do meio acadêmico também, que muitas vezes, com seus jargões pesados, fala para si mesmo. Mas o esforço aqui nesse curso é a gente pensar muito nesse caminho do diálogo para a gente encontrar estas soluções, porque a transdisciplinaridade demanda isso.
é a gente entender que os acadêmicos, quer dizer, vocês, aqueles de vocês que estão fazendo mestrado, doutorado, os que vierem fazer o nosso mestrado profissional, vocês vão aprender várias ferramentas, mas vocês não vão estar saindo do curso com uma sacola de soluções debaixo do braço. Isso não existe, porque as soluções elas são caso a caso e elas são coproduzidas, elas são co-construídas. Então, essas estratégias e ferramentas para a construção de diálogo, especialmente em ambientes que podem vir a ser até ambientes conflituosos, é parte do que a gente espera explorar aqui com os estudantes do nosso curso. E aí, de novo, quando a gente fala em sustentabilidade, né, essa é uma outra questão que a gente debate muito no nosso curso. Assim, de qual sustentabilidade a gente está falando, né? Porque, se vocês notarem bem, uma boa parte, assim, tudo que querem vender para a gente hoje dizem que é sustentável. Já notaram isso? É incrível, né? Então, se tudo é, nada é, né? Então, assim, de qual sustentabilidade exatamente a gente está falando? A sustentabilidade das Nações Unidas, né, e acordada pelos vários países do mundo, ela está expressa nesse conjunto de 17 objetivos, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Já vou falar sobre eles. A ciência tem um determinado olhar para a sustentabilidade também, mas a ciência é só uma dentre várias formas de interpretação da realidade. Agora, como outras visões de mundo encaram isso? Assim, o que um indígena, por exemplo, consideraria sustentável? Ou um quilombola? Será que as práticas deles, a forma deles de vida já não é uma forma de vida em si sustentável? Será que esses outros mundos, vamos dizer assim, que coabitam o nosso planeta, têm participado dessa discussão, têm sido convidados a participar dessa discussão acerca do que seja a sustentabilidade? Será que essas outras visões de mundo estão na mesa, né, desses diálogos aí das Nações Unidas? Assim, eu sempre dou esse exemplo. Nas Nações Unidas, a gente tem quase 200 países, né? Então, você pode botar em média que 200 idiomas são falados ali no ambiente das Nações Unidas. Só a Amazônia brasileira tem 300. A gente tem mais língua da Amazônia do que tem na ONU. Será que a gente está ouvindo essas vozes todas, essas diferentes impressões do mundo? Como é que a gente traz isso para esse diálogo maior que vai encaminhar soluções que sejam soluções para todos? E não só para nós modernos, ocidentais e vivendo nessa matriz capitalista como a gente conhece. Tem outras visões de mundo que precisam ser escutadas e contempladas também nesse debate. Essa é uma das coisas que a gente também trata no nosso curso. Esses são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles combinam objetivos de viés social, de viés econômico e de viés ambiental. A gente discute muito profundamente esses objetivos no curso, todos eles são extremamente louváveis. Agora, mais do que apresentar e discutir esses objetivos, a gente discute também potenciais conflitos entre eles. Vou pegar um exemplo aqui. Quando a gente olha o objetivo 8, por exemplo, de trabalho decente e crescimento econômico, vamos pegar só o componente de crescimento econômico. Historicamente, o crescimento econômico não tem sido muito compatível com ação climática, com conservação da biodiversidade na água, na terra. Muito pelo contrário, o crescimento econômico, em grande parte, é o motorzinho das mudanças climáticas. Em grande parte, graças ao crescimento econômico, a gente tem perdido biodiversidade no mar e na terra. E ao que os números mostram, o crescimento econômico não tem implicado redução de desigualdade. Muito pelo contrário, ela tem até aumentado em alguns países, como no caso do Brasil, por exemplo. Então, como conciliar isso? Como fazer com que o crescimento econômico se dê de tal forma que ele seja pouco intenso em carbono, que ele conserve a biodiversidade na vida, a vida na água e na terra, e que reduza desigualdades? E que, ao mesmo tempo, promova igualdade de gênero, educação de qualidade, saúde e bem-estar e assim por diante. Então, no curso, a gente também discute muito, a gente está muito interessado nesses potenciais conflitos que existem entre esses diferentes objetivos e como fazer com que eles possam ser sinérgicos até, porque quando às vezes a gente mostrar isso para esses 17 objetivos para um tomador de decisão, às vezes no governo ou numa grande empresa, ou numa pequena empresa até, esse tomador de decisão pode vir falar, que legal os 17 objetivos, mas eu começo por qual? Assim, por onde eu começo? São tantos objetivos, né? Tanta coisa por ser feita, eu começo por onde?
Então, se a gente consegue encontrar sinergias entre esses objetivos, um objetivo ou um conjunto de objetivos que alavanquem tantos outros, talvez a gente consiga encontrar alguns desses atalhos para um mundo mais sustentável. Então, esse é outro tema que a gente discute. Agora, e o Brasil, né? Como é que o Brasil está em relação a esses objetivos do desenvolvimento sustentável? Então, olha só esses dados do Sustainable Development Report, é um relatório sobre desenvolvimento sustentável que é produzido anualmente. Aliás, o próximo vai sair agora, semana que vem até vai estar saindo. Se desse palestra uma semana depois, vai ter dados mais atuais, que eu espero que sejam um pouco melhores do que esse, mas eu não creio que ainda seja. Mas a partir desse estudo, né, desse organismo das Nações Unidas, que é uma rede internacional sobre desenvolvimento sustentável, baseado lá na Universidade de Columbia, em Nova York, que eles mostram, e eles fazem uma análise país por país, que no caso brasileiro, o nosso desempenho está fraco, de fraco a muito fraco, em 4 itens: saúde e bem-estar, e naturalmente que a pandemia tem uma contribuição nisso, mas não é a única causa desse problema. O crescimento econômico, a redução de desigualdades e paz e justiça, por conta de tudo essa situação semelhante à guerra civil que a gente vive em várias partes do Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, de onde a gente fala. E, além disso, o Brasil tem desafios significativos num tanto de outros desses objetivos. Redução de pobreza, fome zero, educação de qualidade, desigualdade de gênero, infraestrutura, produção e consumo, e os de biodiversidade no mar e na terra. Esses desafios são muito grandes, quer dizer, os nossos indicadores não andam bem nesses aí também. E aí, o que é interessante assim, desse estudo que eu achei é que ele mostra que o único objetivo do desenvolvimento sustentável no qual a gente está indo bem é o de energia sustentável, o objetivo 7. Eu tenho a impressão que os avaliadores não levaram em conta, por exemplo, o fato da nossa geração de energia limpa, hidroelétrica, tratada como limpa, tem sido causadora de conflitos, por exemplo, com povos indígenas. Da onde vem essa energia elétrica, muita gente lá naquela mesma região, que é a região amazônica, a região norte, não tem acesso à energia. Então, tem uma desigualdade imensa nesse processo e isso me parece que não foi levado em conta pelos avaliadores, mas estão dizendo que o Brasil está bem nisso. A gente que aqui que é brasileiro, a gente sabe que precisa melhorar um bocado. Então, esse é o balanço. Quer dizer, diante desse cenário, a gente tem muito o que fazer aqui no Brasil. E a gente entende que assim, a nossa impressão, é quase que um credo, é que numa situação entre duas normalidades, quer dizer, a gente está saindo de uma determinada normalidade, a gente está passando por uma fase de transição que para alguns já dura aí 30, 40 anos, a pandemia é uma espécie de estranha cereja desse bolo. E essa passagem, essa transição vai nos levar a uma nova normal que o mundo espera que seja uma normal sustentável, né, com base nesses acordos todos. Mas nesse caminho de transição, os países todos se espera que entrem nesse caminho. E a gente vê que a situação do Brasil para ingressar nisso ainda está um bocado precária. Então, há muito o que ser feito. E a gente entende que, num período pós-normal como esse que a gente vive, a ciência normal, que é aquela disciplinar, acadêmica, meio que voltada para si mesmo e para os seus pares, ela vai sempre ser importante e relevante, mas eu creio, vai ser, se a gente está preocupado com transformação, essa ciência normal ela vai ser bem menos relevante do que a ciência pós-normal. E a ciência pós-normal não está posta, não tem uma definição para ela. Isso que, para mim, é a beleza do mestrado profissional. O mestrado profissional, diferentemente dos cursos acadêmicos, e o título é o mesmo, para um mestre profissional ou um mestre acadêmico, o título tem o mesmo valor, depois a pessoa pode fazer um doutorado, e hoje em dia já existe até doutorado profissional, uma criação recente do Ministério da Educação. Mas o grande barato assim, do mestrado profissional, e nós que somos professores e tem se divertido muito com isso, é que há uma horizontalidade maior, porque boa parte dos estudantes do mestrado profissional são profissionais, né? Como o nome diz, são pessoas que estão no mercado de trabalho, algumas pessoas que se aposentaram do mercado, outros são jovens, às vezes, muitos jovens que estão saindo da universidade, mas estão querendo montar seu próprio negócio. Então, nós, professores, a gente sempre aprende com o aluno, mas no mestrado profissional a gente aprende muito. E ainda mais num tema como sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, na nossa primeira turma, nós temos 37 alunos, né, que foi um número grande até
de ingresso para uma primeira turma de mestrado profissional, em qualquer caso aqui no Brasil. Dentro dessa turma, nós temos gente, como a minha querida Fernanda aqui, do setor de mídia e comunicação. Né? Temos outras pessoas que vêm dessa área de jornalismo e tal. Nós temos gente da área de moda, nós temos gente da área financeira, de bancos, nós temos colegas do setor energético, nós temos colegas do setor de óleo e gás, nós temos colegas que trabalham no escopo de cidades. Então, isso assim, é impressionante. Educação, saúde, nós temos gente de todas essas áreas. E, óbvio, os 15 professores do curso não dominam todos esses temas. Né? Então, esses estudantes trazem muito aprendizado para nós e para a turma. Então, essa coisa da ciência da sustentabilidade ser coproduzida, a gente está podendo fazer isso na prática com os nossos alunos. É muito gostoso. Vai ser uma experiência muito horizontal, né? E isso que eu acho que é muito próprio desse novo momento. Assim, a gente precisa se juntar para caminhar em direção a novas soluções, né? E aí, esse aqui é um pouco o espírito, né? Que o Paulo destacou muito bem na fala inicial dele, né? A gente trabalha junto. Agora, e a gente está falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas será que eles bastam? Né? Como eu estava falando para vocês, tem uma série de contradições e conflito entre eles. E isso requer um bocado de diálogo. E como eu falei, tem outras visões de mundo, tem outros mundos no nosso planeta Terra. Então, a gente vem trabalhando também um pouco essa ideia que sobre o nosso planeta tem um pluriverso, não é exatamente um universo, não é único, né? São diferentes pessoas em diferentes grupos que têm diferentes visões de mundo. E nós que somos do sul global, a nossa visão, tanto científica como visão na prática de vários setores nos quais a gente atua, ela ainda permanece, a gente acredita, um pouco colonizada. Assim, e a gente crê que a gente precisa decolonizar um pouco essa nossa visão das coisas, essa nossa prática científica. Assim, como é que é a nossa prática científica? De onde vem? Eu me lembro sempre do nosso grande educador, Paulo Freire, que ele dizia que a educação no Brasil, isso em todos os níveis, ela ensina a reproduzir, mas ela não estimula muito a criatividade. E eu acho que uma marca registrada aqui do nosso povo, que é essa capacidade de ser criativo, a gente tem que dar vazão a ela, eu acho, na construção dessas soluções. E aí, para isso, a gente precisa decolonizar a nossa mente um pouco, que é difícil, ainda mais a gente que está há muito tempo, né, trabalhando na área acadêmica, com métodos rigorosos, com toda uma história de leitura. Muito, assim, eu diria que uma palavra-chave para nós é inovar. E isso significa, às vezes, a gente ir nesse caminho aqui, que eu acho bacana desse gráfico, né? A igualdade, né? Tão importante, e equidade também, e a justiça, a impressão que dá é quando a gente começa a sair das caixas, né? Até a gente chegar na liberação. E essa liberação é uma coisa que é muito individual, e a gente acha que isso é uma coisa que ocorre na ciência também. Quando a gente trabalha assim, academicamente, né, a gente tem um objeto que a gente observa e estuda, que é o fenômeno, que está lá, a gente aqui, o fenômeno lá. No caso da sustentabilidade, o que me chama muita atenção é que a gente precisa agir como a gente fala, né? E isso significa que a gente precisa ser sustentável também. Então, um dos nossos objetivos no curso é não só dos estudantes aprenderem ferramentas, técnicas, e, enfim, dialogarem, verem diferentes campos, mas que eles possam refletir acerca deles e delas mesmas. Né? Como é que eu posso tornar a minha vida mais sustentável? Não só, assim, em relação ao nosso consumo, mas também em relação ao nosso uso do tempo, por exemplo. Como é que a gente pode ter uma vida mais saudável, uma vida que possa ter um bom tempo aí de experiência também reflexiva, de experiência de comunhão com as pessoas da nossa comunidade, da nossa família. Como é que a gente consegue construir isso, né? Que o mundo, às vezes, parece que roubou isso da gente, não tem mais tempo de nada, está todo mundo correndo. Como é que a gente muda isso? Né? Então, essa é uma discussão também que nos parece importante. Então, a gente espera que a pessoa que se forme mestre com a gente possa não só, assim, ter incorporado essas boas práticas, ter aprendido sobre elas, ter capacidade de facilitar diálogo entre diferentes atores. A gente espera que esses profissionais, eles não precisam necessariamente se tornar cientistas, mas é importante que eles saibam onde encontrar a boa ciência, para levar para o seu setor profissional.
E, claro, também produzir essa ciência e técnica aplicada aí a soluções. E, em última análise, a gente espera que as pessoas se tornem pessoas mais sustentáveis. E nós, professores, também, porque a gente está precisando aprender muito nesse sentido também. Isso aí a gente faz junto. O curso tem um conjunto aí de linhas de pesquisa, são duas principais. Uma a gente chama de sistema socioecológico, outra são sistemas sociotécnicos. Os sistemas socioecológicos são sistemas onde a interação ser humano-natureza tem uma prevalência grande, e aí tem aspectos ligados à governança e política, à adaptação, e sempre nas várias linhas a gente inclui muitos estudos de caso. Nos sistemas sociotécnicos, em geral, se refere a sistemas aí que estão buscando um caminho de baixo carbono. Então, a sistemática de indústria e meio ambiente, setores como energia, agricultura, turismo, cidades e outros que eu falei com vocês, moda, cosméticos, tudo isso a gente procura tratar como esses setores vêm lidando com essa busca, né, por uma prática mais sustentável de baixo carbono, mitigação e assim por diante. Disciplinas, para vocês terem uma ideia, o curso tem 6 disciplinas obrigatórias, elas são cursadas em bloco ao longo do primeiro ano de curso, e depois, no segundo ano, os estudantes precisam fazer 4 disciplinas eletivas, e a gente tem um conjunto delas listados aqui, né? Dentro das obrigatórias, tem conteúdos de sustentabilidade que vão desde história e filosofia até ação prática, métodos, ferramentas e indicadores. Tem blocos de disciplina ali para os sistemas socioecológicos e para os sociotécnicos. A gente tem muito interesse nessa interface entre a ciência e tomada de decisão e a própria gestão de projetos sustentáveis. E tem um conjunto de eletivas que inclui desde temas ligados a mudanças climáticas, conservação da biodiversidade, setoriais como agricultura, cidade, tecnologia, economia e política. Tem toda a parte de direito ambiental também, a gente tem uma visão aí para povos indígenas e tradicionais e sustentabilidade corporativa, além do conjunto de eletivas que oferecem ferramental, de modelagem, de análise espacial, de licenciamento, de abordagem baseada em direitos e assim por diante. Então, isso vocês podem pegar em mais detalhes lá na página do curso também, mas isso é só para dar aí um retrato para vocês em geral. Agora, a quem se destina, né? E aí as pessoas também perguntam muito isso, qual é o público, né, do curso? E a maneira como a gente desenhou é bem aberto, quer dizer, a gente está... E é interessante ver isso, né? Porque falando isso aqui para vocês, eu olho para a nossa primeira turma, o grupo de estudantes que a gente tem é exatamente esse. A gente tem profissionais do setor público, tem profissionais do setor privado, profissionais do terceiro setor, ONGs, a gente tem acadêmicos também, que estão em busca aí de mais ação prática, de busca de soluções, e a sociedade em geral. Então, a gente tem o espectro de idade dos nossos estudantes vai de 22 até cerca de 70 anos, mais ou menos. Então, é muito interessante até essa diversidade de idades e de domínio de diferentes ferramentas, diferentes experiências, e ainda que eletronicamente, que tem sido como o curso tem funcionado até aqui, tem sido um prazer gigantesco vê-los trabalhar juntos. Tomara que logo essa fase passe para a gente poder ver essas dinâmicas operando em carne e osso, assim, mais proximamente. A gente conseguiu adaptar, o curso era para ter iniciado a primeira turma em março de 2020, foi justamente o dia da primeira aula, foi o dia que se fechou por conta da pandemia. A gente fez toda uma adaptação para o sistema remoto e só iniciamos em agosto de 2020. A gente estava esperançoso, achava lá, como muitos brasileiros acharam lá no começo que não, lá para julho, agosto passa, vamos marcar para agosto que aí começa presencial, e não deu pé. Mas a gente se adaptou e está tudo funcionando muito bem. A PUC teve uma adaptação muito rápida também na sua graduação, e hoje a gente já está funcionando muito bem dentro desse sistema, e a próxima turma vai começar também nesse mesmo regime, ainda que a gente espera, todo mundo esperançoso, que em 2022 a gente já possa estar ao vivo e a cores aí com todo mundo em carne e osso. Esse é o nosso corpo docente, nós temos aí 15 professores dos mais variados campos. É muito interessante isso até, porque a gente esteve fazendo esse exame recentemente, assim, mas nós temos assim, a professora Agnieszka e o professor Bernardo, né, que são os 2 coordenadores do curso. O Bernardo é um economista, a Agnieszka ela é formada em ciências do solo. No meu caso, eu sou engenheiro florestal, Paulo é administrador de empresa,
Álvaro é físico, o Alex é geógrafo, Daniela é advogada. Isso só para dar uma ideia para vocês que meio que cada um do curso tem uma formação superior, é muito interessante. E essa diversidade, naturalmente, favorece muito que a gente trabalhe junto e que possa dar um espectro de cobertura grande aí ao nosso alunado. A gente tem uma série de convênios e parcerias com instituições de terceiro setor aqui do Brasil. O Instituto Internacional para a Sustentabilidade, baseado aqui no Rio de Janeiro, é um dos grandes apoiadores do curso. A gente tem parcerias aí com universidades britânicas, com diferentes departamentos, com as Nações Unidas, especialmente com o PNUMA, universidades norte-americanas, o Instituto Ambiental de Estocolmo e por aí vai. E a gente tem uma coisa curiosa dessa circunstância remota, tem permitido que a gente traga colegas de diferentes partes do Brasil e do mundo para participarem das aulas, darem aulas, conversarem com os estudantes, coisa que quando, né, assim, nos tempos pré-pandemia, a gente sempre imaginava trazer as pessoas, ter o custo da viagem, aquela coisa toda, mas agora com essa familiaridade que as pessoas ganharam com as ferramentas remotas, a gente tem conseguido fazer isso com mais agilidade até. E eu tenho a impressão que esse é meu último slide. Bom, temos aí, isso é importante, as inscrições vão até 15 de junho, a segunda turma a gente espera que inicie em agosto de 2021, o curso tem 2 anos de duração, aulas são segundas, terças e quartas-feiras, das 19 às 22, no campus PUC da Gávea, e por enquanto, pelo menos até o final do ano, elas vão estar se dando de forma remota, e tem aí o site no qual vocês tiverem interesse em se inscrever, podem vir a fazê-lo. E com isso eu vou interromper aqui a minha apresentação para a gente poder se ver e eventualmente tirar dúvidas que vocês possam vir a ter. Muito obrigado pela atenção, devolvo para a minha querida Fernanda. Por favor, Fernanda. Muito obrigada, Fábio. Muito boa sua fala, como sempre. Temos muitos desafios pela frente e que bom que a gente tem essa nova disciplina, né? Nossa nova área de conhecimento que pode nos ajudar a resolver de forma integral e mais eficiente. Fábio, muitas perguntas interessantes aqui, não são especificadas se para você ou para o Fábio ou para o Paulo, então eu vou fazendo e vocês fiquem à vontade para responder quem achar mais adequado. Tem perguntas específicas sobre o curso, algumas a gente já respondeu pelo chat, tem perguntas sobre os temas. Então, eu vou começar aqui as perguntas sobre os temas, porque eu acho que com as informações que você deu agora no final, algumas sobre o curso já foram respondidas. Uma do José Martins é qual a relação entre ciência da sustentabilidade e o movimento de ESG? Vou fazer umas 3 perguntas e vocês podem ir respondendo. A Mariana Caps perguntou se vocês conhecem o conceito de economia Donut. E o José Martins perguntou também, os serviços ecossistêmicos também constituem-se como um novo campo interdisciplinar emergente. Nesse curso também é abordado esse tema, métodos de valoração ambiental e sua utilização em políticas públicas? Deixo essas 3, depois eu abro para mais 3. Posso me voluntariar, Fábio? E aí você respira um pouquinho, por favor, depois da sua fala. Legal. Maravilha. Nossa, eu fico bem feliz desse tema surgir nas perguntas, eu vi surgindo aqui já inicialmente. É muito interessante quando a gente olha numa perspectiva mais apreciativa, né, a evolução dessa agenda. Me lembro muito bem quando a agenda socioambiental nos jornais ficava restrita às seções de meio ambiente bem pequenininhas, né? E hoje ela está permeada nas seções de economia, de política, o que é muito bom, é um sinal interessante do olhar que a sociedade coloca sobre essa agenda, a mídia em particular. E aí vem a questão ESG, né, que muitos aqui perguntam. Não é possível hoje falar em sustentabilidade sem falar desse tema. Esse tema pegou no Brasil e que bom que está pegando, sob o aspecto de que ele tem promovido uma atração muito importante para o setor financeiro, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem, e tratamos disso aqui no curso, em particular na disciplina que eu conduzo, é a disciplina de sustentabilidade corporativa, que ESG é um framework, é um olhar sobre essa agenda, ele não é uma completude e tem uma contribuição muito importante, mas precisa de aterramento, concretude, vínculo
com mudança de cultura organizacional nas empresas que adotam, coerência entre discurso e prática. Então, sim, nós trabalhamos essa agenda na sua completude, indo além, discutindo os limites, discutindo o que precisa existir para que, de fato, um framework, uma moldura, um olhar que olha os aspectos ESG, Environmental, Social e Governance, né, os termos em inglês para dimensão ambiental, social e de governança corporativa, tenham, de fato, tratamento adequado nas empresas e reflitam para os investidores, de fato, redução de risco, atração de investimentos. Então, é tratado e é dado um olhar bastante profundo para essa agenda. E a outra pergunta, tem mais duas, né, sobre a economia donut. Sim, conhecemos e também na minha disciplina, por isso eu me voluntariei a tratar dos temas aqui indicados. Eu trago esse assunto, tive inclusive a alegria, e foi de fato uma alegria, de conhecer a formuladora dessa abordagem, que é a Kate Haworth, esteve no Brasil durante a Rio+20, eu fui uma das pessoas que a anfitriou e conduziu o seminário junto com ela. Fico feliz que esse tema já está sendo referência para algumas cidades no mundo, inclusive, e aí é um olhar para os limites planetários, isso é um teto, e um olhar para o piso social que precisa ser atendido pelo nosso modo de produção e consumo, né? Então, a defesa é que a economia opere numa região segura do ponto de vista ambiental e justa sobre os aspectos sociais. Tratamos isso e aprofundamos no curso, sim. A outra questão sobre métodos de valoração ambiental. Que legal que tem gente aqui já olhando para isso, isso é uma das vanguardas na agenda da sustentabilidade. A gente trata no curso, não só olhando para os indicadores biofísicos relacionados aos serviços ecossistêmicos, e tem um olhar profundo sobre isso, como também para a valoração desses indicadores biofísicos aferidos. É uma das especialidades do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, é a organização que apoia esse mestrado, né? Toda uma competência ligada à modelagem socioambiental que leva em conta os aspectos de serviços ecossistêmicos. Então, quem tem um interesse particular nessa agenda estará bastante bem servido com abordagem de vanguarda e professores com uma experiência muito, muito robusta nesses temas de valoração. Eu acho que cobri os três, Fábio e Fernanda. Isso, Paulo. Se você quiser complementar alguma coisa, Fábio. Isso, vou fazer só um complemento rápido, porque isso é sobre esse último ponto, o de valoração. Vocês vejam que interessante, né? Por um lado, a gente tem isso que o Paulo falou, de no nosso quadro a gente contar com colegas que trabalham exatamente com isso, valoração de serviços ecossistêmicos, e aí os estudantes têm acesso a isso de um lado. Mas, do outro lado, tem docentes como eu que dão uma abordagem um pouco mais filosófica, vamos dizer assim, para esses temas, e a gente discute até que ponto a gente pode chamar essas coisas de serviços, né? Assim, até que ponto a gente pode olhar a natureza como um prestador de serviço, um olhar utilitário sobre a natureza, e que outros olhares existem sobre a natureza desses outros povos, por exemplo, que não o ser humano moderno. Então, a gente discute muito a origem disso, as aplicações, os limites que isso tem. Então, tem um lado bem aplicado no curso, mas tem um lado também que a gente procura dar um pouco dessa visão histórica e filosófica para a gente tratar de onde vêm, né, essas ideias, de onde vêm esses pensamentos, e a gente abrir um pouco a nossa visão também em relação a outras visões de mundo que não essa nossa moderna, vamos chamar assim. Legal, Fábio. Eu acho que eu aproveito essa sua fala para exemplificar o que eu falei lá no início, como sendo o entre, o através e o além das disciplinas, né? Então, a gente sempre procura trazer esse olhar para os temas abordados. Esse aqui é um bom exemplo. Obrigada, Paulo e Fábio. Vou colocar mais 3 perguntas aqui para vocês. O Jorge Moraes pergunta onde ele pode encontrar indicadores sociais que podem ser monitorados para grupos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como crianças, idosos, catadores, detentos, moradores de ruas e indígenas. O Marcos Vitor do Carmo pergunta qual a importância da aplicação dos ODS nas agriculturas de base ecológica,
agroecossistema e sustentabilidade, como exemplo o ODS 2. E a Mirleide faz uma observação muito interessante. Ela diz que é da Amazônia, professora da Universidade Federal do Pará, diz que vivemos em um colonialismo dentro do Brasil. A Amazônia gera receita explorada e os povos amazônicos não a têm. Ela abre uma pergunta a todos. Será que o conflito norte-sul global não está reproduzido na colonização norte e nordeste-sul do Brasil? Realmente existe uma descolonização e um debate sobre a exploração da Amazônia, que sofremos do sul-sudeste do Brasil, em relação à energia, agronegócio? Você quer puxar esse bloco, Fábio? Você começa? Sim, não, de novo, ótimas perguntas, né? Começando por essa questão amazônica, que muito bem colocada, né, pela nossa colega da Federal do Pará. Eu tenho a impressão, em parte, que sim, né? Como que é a colonização da colonização, né? Mas eu ainda prefiro enxergar que, assim, olhando pelo outro lado, eu fico me perguntando o seguinte: a saída para isso também me parece parecida, né? É essa saída da conversa, da observação e do respeito, né, aos diferentes atores locais, aos diferentes desejos e vontades locais. A Amazônia, eu acho que é um desses lugares, não sei se você vai concordar comigo, que de tempos em tempos aparece alguém com uma sacola de sopa, agora vai ser isso aqui, Amazônia. Cada hora tem uma moda, né? E essas modas, eu tenho a impressão, nem sempre se dão em consulta com os quase 30 milhões de pessoas que vivem na região. Então, como que a gente reverte isso, eu acho que tem muito a ver com essa coisa do diálogo, que falta do norte global para o sul global, falta do sul do Brasil para o norte do Brasil, mas falta também dentro das cidades brasileiras. Isso a gente discute no tema de cidades, né? Aqui no Rio de Janeiro, com os diferentes extremos que a gente tem, a gente vive isso todo dia, né? Então, é um tema também forte para nós. E aí, de novo, acho que a tua questão remete muito a isso. O negócio é o diálogo. Agora, como é que a gente constrói isso? Isso vai dar tempo, né, da gente chegar nessas soluções aí que a gente precisa dentro de um determinado prazo para que o mundo não saia de eixo de uma vez por todas. Então, esses são alguns dos temas que a gente procura tratar aqui, professor. Então, tivemos essa questão da Amazônia e me refresca a memória, Fernanda, por favor. Teve uma outra que foi sobre A aplicação dos ODS nas agriculturas de base ecológica, agrossistema, sim. sustentabilidade, como o ODS 2, principalmente. Sim, a gente tem uma disciplina eletiva sobre agricultura sustentável, mas ao longo das disciplinas a gente dá diferença. Então, assim, por uma boa pergunta, porque a Fernanda é uma das nossas alunas no curso, e ela, na segunda-feira, eles vão estar tendo uma aula, que vai ser muito interessante. Eu estou trazendo um colega pecuarista na região amazônica, mas é um pecuarista que hoje já está assim, avançado num conjunto de práticas sustentáveis na pecuária, então ele traz um caso muito interessante. E vamos trazer também uma colega que trabalha com agricultura orgânica aqui no Rio de Janeiro. Ela, na verdade, mapeou tudo que está acontecendo no estado do Rio em relação à agricultura orgânica e à agrofloresta. Então, os nossos estudantes vão ter a oportunidade de ver esses dois mundos, assim, como é que as semelhanças e diferenças são coisas muito diferentes, as duas estão sendo chamadas de sustentável. Então, a ideia é que os alunos possam ver isso e, ao mesmo tempo, discutir e reagir a essas provocações. Então, quando se fala em fome zero, no objetivo 2, o que se entende, dentro até do conjunto de indicadores que tem ali, é que aquilo contempla tanto a agricultura familiar e a agricultura de base orgânica, quanto contempla também a agricultura de grande escala. Agora, como que isso se distribui no planeta e como que isso se distribui nos países e como que o alimento decorrente disso é distribuído, porque hoje a gente desperdiça 1/3 do alimento produzido no planeta, que são questões de discussão e de estudo, né? Isso é uma das coisas que a gente sim se preocupa aqui no curso. Foi isso, Fernanda? Acho que foram essas duas, né? Tinha uma terceira sobre indicadores. Claro, essa, sim.
Isso, nós temos uma disciplina chamada Sustentabilidade 2, que é feita logo no primeiro semestre, né, assim que os alunos ingressam no curso, que é totalmente voltada para indicadores de sustentabilidade. E, naturalmente, que para diferentes grupos, né, isso foi muito bem lembrado na pergunta, assim, por exemplo, o PIB, o mesmo IDH para povos indígenas não é prontamente aplicável. Né? O índice de felicidade, por exemplo, talvez seja mais aplicável, mas ele funciona muito bem no Butão, mas até que ponto funciona numa comunidade indígena e até que ponto você consegue levantar os dados facilmente, são outros 500. Então, essas são algumas das coisas que são discutidas ao longo do curso, especialmente nessa disciplina chamada Sustentabilidade 2. Fábio, só rapidamente aqui, a Francisca está perguntando qual o nome desse mapeamento da agricultura orgânica que você mencionou no Rio de Janeiro? O nome? É. Então, vou botar aqui no grupo. A colega que vai estar conversando com a gente, ela é pesquisadora no IS, justamente essa ONG que nos apoia, ela se chama, eu estou botando o nome dela no grupo, se chama Fernanda Tubenschlag. Esse estudo é tema do mestrado dela, mestrado na UFRJ, em Ecologia. Pronto. Aí, pela página do mestrado de Ecologia da UFRJ, vocês conseguem ter acesso à tese dela, que traz esse mapeamento, essa discussão sobre esse tema, né, de agroecologia no Rio de Janeiro. Tenho mais algumas perguntas aqui. Alexander diz que no Brasil copiamos demais os modelos normativos europeus e americanos para diversos aspectos da sustentabilidade. A pergunta é se vocês veem alguma mudança nisso ou vamos continuar como filiais do primeiro mundo. Uma pergunta do Rafael. Ele diz que tem especial interesse em temas como instrumentos de incentivo econômico, como IPTU verde, ICMS ecológico e mecanismos de compensação ambiental previstos no artigo 36 do SNUC. Ele quer saber qual disciplina do curso tem essa abordagem. E, por final, uma pergunta da Fernanda, que diz que mora na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. Na verdade, a cidade de Alto Paraíso tem um projeto de ser uma cidade sustentável, mas o caminho ainda está distante. Gostaria de alguma sugestão de como movimentar o objetivo 17. Legal, muito bom também, ótimas perguntas. Eu acho que quanto a isso, essa primeira questão, né, sobre coisas novas que têm aparecido, sim, a resposta é sim. Felizmente tem aparecido muita coisa nova, bacana aqui no Brasil. A gente teve também, nessa mesma disciplina que eu venho lecionando agora, que sobre sistemas sociotécnicos, eu trago colegas que estão no front lá fazendo inovações para conversar com a turma. A gente teve a presença do Valmir Ortega, um querido amigo que lidera uma ONG chamada Conexus e outra chamada uma empresa de agrofloresta chamada Belterra. E as ações que eles vêm fazendo para facilitar negócios sustentáveis na Amazônia, com microcrédito especialmente, e com capacitação técnica, é uma dessas novidades. Tem várias, né? Mas esse é um exemplo de novidade que a gente tem também trazido para o curso. Então, tem iniciativas muito empreendedoras, inovadoras, com análise de risco muito bem feita e que já estão começando a criar, ainda que silenciosamente, algumas boas transformações no Brasil. Eu creio até que quando o cenário político vier a ser outro aqui no país, que eu espero coisa que se dê em breve, essas iniciativas vão poder ganhar escala e ganhar visibilidade, mas elas estão por aí, felizmente. Um complemento, Fábio, eu acho importante, por favor, Paulo, a essa pergunta, né, que a colega aqui trouxe, colocou, é uma possível tendência de reprodução, né, dos modelos do exterior na agenda de sustentabilidade no Brasil. Eu entendo que existe um diálogo assim bastante importante, sim, com experiências internacionais. Entretanto, a gente observa um espaço muito interessante que vem sendo ocupado pelo Brasil em métodos, em processos, em casos que são exemplares mundo afora, né? E muitas das oportunidades que eu tenho tido de interagir com colegas no exterior que atuam nessa agenda, há uma surpresa, muitas vezes, sobre o que é feito no Brasil e com um grau muito impressionante de profundidade. Eu costumo dizer a esses colegas que talvez essa profundidade, essa criatividade que se expressa em abordagens brasileiras à agenda da sustentabilidade tem a ver com a complexidade do nosso ambiente institucional, tem a ver com a complexidade da nossa sociedade, né?
como todos nós aqui sabemos, o Brasil não é para principiantes, né? E, portanto, construir soluções na agenda de sustentabilidade num país como esse não é trivial, e a gente tem dado bons exemplos, né? No mercado financeiro, muitas das ações brasileiras são pioneiras. No campo das grandes corporações e das pequenas, é incrível a quantidade de empreendedorismo orientado pelos desafios da sustentabilidade que tem emergido no Brasil, né? Empresas que têm conquistado, inclusive, espaços em cadeias globais. Esse é um tema que, inclusive, eu abordo na minha disciplina. Muitos compradores internacionais que olham para o Brasil esperam atributos de inovação nos produtos e serviços e aqui encontram. Então, há um diálogo, eu diria, entre referências internacionais, sim, alguma adequação. Claro que tem casos de reprodução ipsis literi, né? Reprodução direta e sempre fracasso, porque a nossa realidade é muito distinta, né? Mas muita autoria, muito protagonismo nos atores brasileiros que lidam com essa agenda. Então, acho que esse é um complemento aqui, Fábio, legal para a pergunta da colega. Ótimo, obrigado, Paulo. E quanto a essa questão sobre essas diferentes ferramentas, ICMS ecológico, dentre outras, né, que foram mencionadas, a gente tem uma disciplina chamada Economia da Sustentabilidade, que é uma matéria eletiva. Ela vai estar sendo oferecida no período que vem pelo professor Sérgio Margulis. Ela trata de alguns desses conteúdos. Não sei se o Paulo também pega algumas dessas coisas. Acho que você não, né, Paulo? É mais o Sérgio mesmo, né? Eu trato mais dos impactos disso na forma de oportunidades e riscos, nas estratégias das empresas, nos modelos de negócios. Então, é um olhar de construção de estratégia e práticas empresariais, né? Ou seja, olha para o ambiente institucional que tudo isso provoca, né? Sim, sim. Legal. A questão sobre Alto Paraíso, eu adorei também. Alto Paraíso, aliás, foi o último lugar que eu fui antes da pandemia começar. Coisa linda lá, Chapada. E eu diria que a resposta para a sua pergunta daria um belo trabalho final de mestrado profissional, sabe? E a gente tem alguns alunos no curso que estão tratando disso para alguns municípios específicos, né? Também alguns municípios pequenos. Como fazer, né? Como é que a gente faz isso, né? Que tipos de diálogos precisam ser construídos, quais frentes precisam ser atacadas, em qual ordem de prioridade, como que isso se financia? Eu acho que é um pouco esse escopo que a gente procura tratar. Isso naturalmente, que até da convivência dos alunos tem sido interessante. Não, assim, são diferentes temas, mas entre eles também acaba que um ajuda muito o outro, né? Acho que a Fernanda pode até testemunhar isso, né? São experiências que são tão diferentes que eu acho que um traz visões para o outro. Mas eu acho que, enfim, a tua questão é uma boa pergunta de mestrado. Queria dar um complemento também, Fábio, para os colegas que estão nessa busca, nesse interesse da aplicação de ODS em escala municipal, né? Uma experiência bem interessante em curso em um município do interior de São Paulo chamado São Luís de Paraitinga, que tem utilizado os ODS para repensar políticas públicas e para planejar a intervenção. Então, recomendo olharem, é uma inspiração interessante. Bem, a gente está caminhando agora para o final do nosso tempo, ainda tem algumas perguntas, então eu vou lançar as últimas que entraram e vou pedir para as pessoas depois encaminharem as perguntas que não foram respondidas para o e-mail do curso, que a gente responderá uma a uma. E só rapidamente respondendo algumas perguntas sobre o curso, sobre a ementa das disciplinas, isso pode ser inventado na plataforma. Tem uma pergunta que eu não sei responder, que é se o curso será aberto semestralmente ou anualmente. Não sei se o Fábio ou o Paulo poderiam responder. A grade completa está no site também. O curso é presencial, ele está sendo online agora por conta da pandemia, mas provavelmente, a partir do momento que todos forem vacinados, ele voltará a ser presencial, mas isso não elimina a possibilidade de termos um curso online no futuro, tem muita procura fora do Rio. Eu respondo a pergunta também do formato à distância, que perguntaram, e se nós aceitaríamos alunos especiais vindo de outros programas de pós-graduação e de outras universidades. Essa pergunta também eu deixo para o Fábio e para o Paulo responderem. O curso ficará gravado, o link será disponibilizado por e-mail para quem se inscreveu.
As inscrições, sim, são até o dia 15 de junho, pelo site. E outra pergunta para a Fábio e para Paulo é como vocês veem a aplicação do conceito de Citizen Science nos temas ligados à sustentabilidade. Ótimo. Lista longa aí, Fernanda. Vamos lá, eu estava até respondendo uma boa pergunta aqui por escrito da Francisca, mas vamos lá. Sobre o Citizen Science, nos parece super importante, mas a gente até agora, a gente não vem tratando disso no curso ainda. Aliás, é bom que você destaque isso, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar, viu, Paulo? Nossa, adoraria alguém fazendo um trabalho sobre isso, hein, Fábio? Ia Tanta ser ótimo para a oportunidade, gente. a ciência cidadã. Exatamente. Isso é uma peça que na nossa montagem até aqui, ela ainda não apareceu. Aliás, essa é uma outra coisa importante de ser dita, que é o seguinte, a tua questão me lembra isso. Os estudantes trazem temas para nós que às vezes a gente não tinha pensado. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Moda. A gente tem 3 estudantes no curso que trabalham com essa área de moda. E que é uma área assim, crucial, não fazia ideia do quanto o negócio era importante no que diz respeito ao uso de materiais, a reuso de materiais, de reciclagem, de economia circular, essa coisa toda. Então, por provocação desses estudantes, estão aparecendo conteúdos que antes a gente não estava imaginando que teria, né? Como, assim, acho que talvez pelo caso de nessa turma não ter aparecido nenhuma provocação sobre ciência cidadã ainda, a gente também, isso não nos ocorreu. Então, a sua pergunta veio num ótimo momento, assim, que me deu esse estalo aqui, falei, caramba, como é que ele não está falando disso? Mas é um tema a mais aí para a gente incluir na nossa lista. Super obrigado. Quanto às inscrições, então, a nossa... até pelo quadro docente ser um quadro ainda pequeno, e aliás, é uma coisa importante de ser dita também. O mestrado profissional, ele, assim, diferente dos MBAs, esse tipo de curso de especialização que existem no mercado, o mestrado profissional ele é reconhecido pelo Ministério da Educação, pela CAPES, que é a agência de pós-graduação do Ministério da Educação, que dá uma nota aos cursos. A nota 1 e 2, o curso fecha porque está funcionando mal. Curso 3, a nota 3, em geral, é para o curso que está começando, o curso 4 é o curso que está começando a crescer, e 5 são os cursos de excelência em mestrado profissional. Como o nosso curso é novo, o nosso curso ainda não tem nota. E a recomendação da área na CAPES é que os cursos comecem pequenos e cresçam organicamente. Então, como o nosso quadro docente é relativamente pequeno, somos 15 docentes, se a gente abrisse turmas todo semestre, e se todas fossem tão grandes quanto a nossa primeira turma, a gente ia ter muita dificuldade até de orientar os alunos todos. Então, por enquanto tiver uma procura tão grande como vem tendo, a gente vai estar trabalhando com inscrições anuais. Tá? Fernanda, acho que eu me esqueci de alguma pergunta. O curso aceita alunos de outros cursos? Alunos especiais vindo de outros cursos? Eu acho... Isso deve ser para fazer matérias pontualmente, né? Para fazer inscrição em matéria. Sim, a gente aceitaria. Para fazer inscrição não tem problema. Inscrição e participar. Desde que tenham vagas, né, nas turmas, a gente pode aceitar, sim. E se a frequência de abertura será semestral ou anual? Então é isso. É isso que eu estava falando. Esse aí vai ser anual, menos por enquanto. E, bem, Fábio, tem várias outras perguntas aqui, eu não sei como é que está a disponibilidade também de vocês. Eu disponibilizei o e-mail do curso para as pessoas enviarem as perguntas que não foram respondidas, mas você falou que estava respondendo já uma pergunta que está aqui no chat, se já tiver com a resposta na ponta da língua, fica à vontade para... Tá bom. Eu estou vendo uma questão aqui, Fernanda, do Alexander, pedindo para a gente se empenhar para oferecer o curso remotamente. A gente vem nessa negociação com o Ministério da Educação, viu, Alexander? E óbvio que o Ministério precisa, ao fazer esse tipo, vai ter que fazer de uma maneira coordenada, aí, país afora, mas a gente na PUC tem as instalações e tem toda a facilidade necessária para fazer cursos remotos, mas que na verdade a gente chama de semipresencial. Tem salas na PUC que tem uma estrutura tal que a gente pode ter pessoas lá dentro e pessoas que estão assistindo de fora, convivendo ali, alguns presencialmente, outros eletronicamente. Então, isso hoje já é possível. A gente, felizmente, tem essa infraestrutura na PUC, e aí, com isso, a gente espera poder
tá aí recrutando alunos. Como as disciplinas obrigatórias, elas são todas concluídas ao longo do primeiro ano do curso, para essa nova turma, diante desse cenário pandêmico, eu tenho a impressão que a gente vai poder pegar muitos estudantes de fora do Rio de Janeiro, porque eles vão conseguir concluir os créditos obrigatórios remotamente, né? Até porque esse primeiro semestre agora, que vai de agosto a dezembro, ele vai ser todo feito remoto. Obrigada, Fábio, que você respondeu aqui pelo chat também algumas questões. Bem, eu abro então para você e para o Paulo, se quiserem dar uma mensagem de encerramento, a gente pode começar a nos despedir agora. Bom, posso falar aqui do meu lado, Fábio? Na verdade, reforçar enormemente aqui o agradecimento a vocês terem participado conosco dessa noite. Uma alegria saber o interesse que esse curso está despertando. Como falei no início, eu entendo que esses esforços fazem parte aí de uma grande comunidade de aprendizagem nacional e internacional, né? De pessoas que, de alguma forma, têm a capacidade de se indignar em relação a uma realidade e buscar soluções para essa realidade com relação à qual se indignam, né? Então, um prazer tê-los aqui. Esperamos que a gente, de fato, esteja aqui construindo um ambiente, um contexto, uma trajetória de aprendizagem relevante para vocês. Para nós tem sido uma alegria, tem sido um prazer, tem sido uma diversão, e assim a gente quer seguir construindo essa caminhada. Muito boa noite a todos e todas. Foi um enorme prazer estar com vocês. Passo para você, Fábio. Também queria agradecer muito aí pela participação de vocês, pelas excelentes perguntas. Eu faço votos que alguns de vocês possam vir a ser nossos estudantes em breve, e aqueles de vocês que não puderem, por um motivo ou por outro, que mantenham contato. Os contatos da PUC estão todos aí, que a equipe botou no chat, e a gente vai estar sempre aberto e disponível a estar aí fazendo essas conversas e essas ações para fazer as transformações que o nosso país e que o mundo precisam. Desculpem aqueles que a gente não conseguiu responder aqui as perguntas a tempo, mas como a Fernanda disse, vocês podem encaminhar depois que a gente vai responder uma a uma por e-mail. Muito obrigado, uma boa noite a todos e saúde, cuidem-se. Muito obrigada a todos, principalmente aos professores Paulo e Fábio. Obrigada também ao pessoal da PUC pelo apoio. E qualquer dúvida, temos o e-mail aqui e outras informações também no site. Fique à vontade para nos procurar. Muito obrigada e boa noite a todos.